Estamos recebendo aqui no estúdio Júlio Couto, ele é presidente da Amplar, a Associação dos Motoristas de Aplicativos de Lajeado e Região, e a gente quer saber um pouco mais o que faz esta entidade. Júlio, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, bom dia, dia, ouvintes da Rádio Independente. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa associação, falando para a minha categoria e falando para a comunidade lajadense de forma geral. O que faz, Júlio, a Amplar? A Amplar, o objetivo da Amplar principal é aglutinar, é reunir a categoria e construir junto com a comunidade, junto com o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, um ambiente melhor para a gente trabalhar, um ambiente mais seguro, um ambiente propício mesmo para desenvolver a nossa atividade. Bom, é um aplicativo parecido com o Uber, com o 99 Táxi, é algo nesse sentido, é isso? Não, na realidade, a associação, a Amplar, ela é uma associação civil sem fins lucrativos, Perfeito. né? Nos moldes aí da legislação brasileira, né? E dentro da associação existem os motoristas de aplicativo que trabalham na Uber, trabalham na 99 Pop, trabalham nos aplicativos regionais, que tem muitos em Lajeado. Né? Júlio, quantos são aplicativos com motoristas circulando na região? A gente tem esse dado? Hoje, em Lajeado, estão rodando 14 aplicativos 14. de mobilidade urbana. Né? E isso até é uma coisa que chama bastante a nossa atenção, sabe? Porque acredito que não existe uma cidade no Brasil que tenha tanto aplicativo de mobilidade urbana rodando aqui. Então tem demanda. Sim, tem demanda, mas não é só isso também, né? Existe, na minha opinião, assim, uma falta de conscientização dos motoristas. Porque a quantidade de aplicativos rodando da cidade não é benéfica para a categoria. Essa é a grande realidade. E esse é um trabalho que a associação vem desenvolvendo junto aos seus associados. Né? Porque, um exemplo assim, ó, existe uma demanda na cidade de corridas. Né? E quanto mais aplicativos estiver rodando na cidade, menor será o valor da corrida. E a gente tem um custo diário para rodar com o nosso automóvel. Um custo com gasolina, um custo com manutenção, né? Um custo com a nossa alimentação por estar na rua diretamente. Né? Então existe um custo. E muitas vezes, devido à quantidade de aplicativos rodando na cidade, o valor da corrida não é o suficiente para a gente cobrir esse custo. Então, o nosso trabalho na associação, um dos nossos trabalhos na associação é conscientizar a categoria da gente focar naqueles aplicativos que realmente trazem segurança para o passageiro e segurança para o motorista. Ou seja, o motorista trabalha com prejuízo. Ele faz uma corrida, ele não vai ganhar nada para fazer aquela corrida, é isso? Com certeza absoluta. Hoje, se o motorista não fizer as contas, não ter exatamente bem detalhado o que sobra de cada corrida para ele, ele tem uma permanência muito curta na plataforma. Júlio, como saber, como que o cliente, o passageiro sabe se o motorista é ou não associado da Amplar, pensando que a associação tem todo esse cuidado, toda essa orientação, todo esse trabalho? Tem como identificar? Tem como identificar assim. No aplicativo ainda não. Quando faz a chamada lá na 99, na Uber, ainda não tem essa possibilidade de visualizar. Mas hoje nós estamos com 146 associados. Vem crescendo todos os dias a associação, 2, 3, 4 associados por dia vem entrando. Né? Os nossos carros são todos identificados. Né? Então a gente tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, a nossa página no YouTube. Né, onde pode acompanhar por lá também. Né? A gente está criando aí também brevemente um 0800. O que a gente quer, assim, na realidade, como eu falei no começo, é construir junto com a comunidade, sabe, um ambiente melhor, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Bom, a ideia de vocês então é a questão da conscientização junto ao motorista para que ele não faça aquela corrida que gere um prejuízo, porque daqui a pouco ele não vai ser motorista de aplicativo mais, ele não tem como trabalhar no prejuízo, principalmente porque ele não tem lastro para administrar mais do que 1 ou 2 meses. Isso, a gente estima assim que seja 3 meses ele consegue segurar. Mas nós temos no nosso grupo, assim, Moisés, motoristas que já estão há 5 anos no mercado aí, trabalhando e levando para casa o seu ganho, sustentando essa família de forma digna. Né? O que a gente sempre fala para os novos que estão entrando agora é que observem essas pessoas que estão atrás do volante há 3, 4, 5 anos.
né? Esse pessoal, eles sabem a receita do sucesso, com certeza, sabe? Então, a gente sempre pede isso, sabe? Se a pessoa tem um pouco de dificuldade, vamos dizer assim, de entender como funciona a ferramenta, sabe? Procure na associação, procure nos colegas, sabe? A melhor forma de trabalhar, de desenvolver a sua atividade. Júlio, hoje o público que consome corridas de motoristas por aplicativo é qual na região? A gente tem esse perfil, são mais homens, mais mulheres, qual faixa etária, horários, porque daí a gente pensa também assim, de quem precisa no horário alternativo, final do dia, noite. Como falou, depende muito do horário, sabe? Se a gente vai pegar o horário da manhã, aquele horário que o horário do rush, vamos dizer assim, que a pessoa está indo para o trabalho, no final da tarde, quando a pessoa está voltando do trabalho, a faixa etária com certeza é acima dos 35 anos. Mas durante a noite, nas quartas-feiras à noite, na sexta, no sábado e no domingo, é um público mais jovem que utiliza o aplicativo. E tem, Júlio, motorista para essa demanda da noite? Sempre tem? Sempre tem. Na Ampla nós temos motoristas que trabalham 24 horas por dia. Então, sempre vai encontrar alguém disposto a levar ou a trazer. Júlio, tem uma pergunta que é sempre muito recorrente aqui. Quando a pessoa faz a corrida, por exemplo, o Moisés vai lá, ou a Aline, a gente faz uma corrida contigo e deixa um objeto dentro do carro. Muitas vezes se faz um contato, o motorista do aplicativo ele não retorna mais para aquela pessoa e ela perde o objeto. A Amplar auxilia para quem é associado nisso? Pode ser feita uma denúncia, por exemplo, algo nesse sentido? Com certeza a Ampla auxilia. Mas existe dentro do próprio aplicativo, como o Uber 99 e os outros regionais também, um local onde você vai lá e faz a denúncia, vamos dizer assim, que esqueceu. O que acontece aqui em Lajeado, e acontece com um pouco de frequência, é que muitos motoristas de fora vêm trabalhar aqui. A pessoa pega alguém no aeroporto, traz para Lajeado e fica trabalhando aqui em Lajeado até ter uma outra demanda para Porto Alegre, né? Então, muitas vezes, esse objeto fica dentro desse carro e a gente não consegue localizar o motorista. Mas quando o motorista é da região e trabalha dentro de Lajeado, com bastante facilidade a gente consegue localizar o motorista. Tem um outro detalhe, né, Aline? Às vezes o objeto ele cai e o motorista não vê, e o outro passageiro que entra pega o objeto. Isso também acontece? Na maioria das vezes acontece exatamente isso aí, sabe? Quando o passageiro sai, dificilmente o motorista olha para o banco de trás e visualiza, ver se tem algum objeto por ali, né? O que acontece é que o próximo passageiro que entra, muitas vezes, acaba levando o objeto e fica sempre aquela questão, sabe? Quem foi, né? Foi o motorista ou foi o passageiro? Mas 99%, vamos dizer assim, dos motoristas que trabalham em Lajeado são pessoas dignas, são pessoas honestas, sabe? Que estão desenvolvendo a sua função ali de maneira correta. Uma dúvida que a gente tem, né, Aline? Essa é a renda principal ou às vezes é renda extra daquele aposentado, daquele profissional que trabalha meio turno ou trabalha de madrugada e de tarde ele faz a famosa renda extra que vai dar o fôlego para ele? Dos 146 motoristas da Amplar, a maioria tem essa renda como principal ou é o famoso bico que a gente fala? Nós temos um estatuto que foi aprovado dia 27 de agosto. E nele é bem específico. Os 146 motoristas que tem na Amplar são motoristas que têm na atividade a sua principal renda. Né? Existem Lajeados, a gente estima que existe acima de 400 motoristas. Né? E muitos deles não têm como renda principal o transporte de aplicativo. Né? Existe com certeza, mas na Amplar a totalidade dos motoristas tem a renda principal oriunda do transporte por aplicativo. Júlio, fiz meu pedido de corrida, de chamada em algum desses aplicativos. Lá mostra a foto do motorista, a descrição dele, na maior parte das vezes quantas corridas já fez, avaliação. O carro, né, a placa, enfim, modelo. Chega, se o motorista chegar, não for o motorista, não for o carro descrito, como o passageiro deve proceder? Olha, uma das questões principais no transporte por aplicativo é a segurança, tanto do motorista quanto do passageiro. Né? Eu sempre aconselho, se o carro chegou
no destino, para o embarque, e o motorista não é o que está na foto, o carro não bate com a descrição, cancela a corrida imediatamente. É o conselho que eu dou para a comunidade, é uma questão de segurança. No próprio aplicativo isso é proibido, isso não pode fazer. Não tem como eu abrir uma conta na Uber, vamos supor, e ceder para o Moisés dirigir. Se o Moisés não tem condições de se cadastrar na plataforma, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Então, o meu aconselhamento para o passageiro, para a comunidade é: se o motorista não é o que está no aplicativo, se o carro não bate com a descrição, cancela a corrida imediatamente. Importante, né, Aline? Porque às vezes o passageiro, quem vai utilizar o serviço, ele está desesperado para chegar em determinado local, às vezes até já está atrasado, não pega o carro. Se ele contratou o Moisés e chegou o Júlio, não pega o carro. Porque pode ter algum tipo de problema sério por vir a partir dali. Então, essa dica é muito importante, Júlio. Segurança sempre é importante, né, Moisés? A gente tem que ter um cuidado, né? Independente da hora do dia, sabe? Se o motorista não é aquele que está no aplicativo, não faz sentido nenhum eu embarcar. Júlio, essa pauta que você trazia no começo da entrevista, né, que às vezes a corrida não está valendo a pena, ao final, né, o motorista percebe que não teve lucro, apenas pagou ali as suas despesas. Existem alguns aplicativos, a Uber, por exemplo, tem a possibilidade de você bonificar ali o motorista com um valor a mais. Mas a pergunta da nossa audiência é: chamei por determinado valor e o motorista, ele solicita, ele pede um valor adicional. Como o passageiro procede neste momento? Olha, eu sou sempre pelo correto, sabe, Aline? Eu acho que quando toca a corrida para o passageiro, para o motorista, aparece o valor. Na 99 aparece o valor, nos aplicativos regionais tudo aparece o valor daquela corrida. O motorista tem que ter um entendimento se aquela corrida vale a pena fazer ou não. Eu não acho correto. Aceitou é o valor que está proposto. O valor que está no aplicativo é o valor que tem que ser cobrado. Independente se o passageiro está no supermercado, se tem compras para levar, se tem lá um pet dele que quer levar junto, entendeu? Eu acho que o correto é a gente tem que seguir sempre o que está determinado, sabe? Se o valor aparece lá no sistema, se aparece no aplicativo, aquele valor é o que tem que ser pago. Eu, particularmente, não concordo. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de ética para ser motorista de aplicativo. Uma pergunta também que é importante: é seguro ser motorista de aplicativo aqui na região? Os motoristas têm sofrido algum tipo de problema, por exemplo, com passageiros? Tem. Acontece raramente, mas acontece sim. Lajeado, eu acredito que ainda é uma das cidades que tem uma certa segurança para trabalhar. Mas nós temos um grupo de WhatsApp desses motoristas. Existem outros grupos também na cidade, onde a gente consegue trocar informação. A gente sempre coloca no grupo o destino em tempo real, a localização em tempo real. Então, a gente está fazendo uma viagem que a gente acha que não é segura, tem outros colegas acompanhando para ver se vai dar tudo ok. E quando percebe algo de errado, sempre tem um suporte. Tem aplicativos como o Rebu, que ele tem ali um botão de pânico, que a gente pode acionar também. Dá 2 toques no botãozinho de pânico ali, a comunidade toda fica sabendo que é uma corrida que não está dentro dos parâmetros, né? Então tem várias ferramentas que dão uma certa segurança, né? Mas eu acredito que, assim, de maneira geral, mesmo à noite, sabe, é seguro trabalhar em Lajeado, sim. Júlio, antes de fecharmos, os contatos, então, para os motoristas que nos acompanham agora e que gostariam de saber mais sobre a entidade, sobre a Amplar. A gente vem desenvolvendo. Como eu falei no começo, é uma caminhada. Então, a gente também vem desenvolvendo as nossas redes sociais. É @AmplarOficial. Lá tem o nosso Instagram. Então, tudo que é trabalhado, tudo que é pensado, está lá dentro do aplicativo do Instagram. Nós temos também desenvolvendo uma página no YouTube, onde os primeiros vídeos a gente comentou o que é a associação, por que ela foi criada, qual que é o propósito dela, né? E agora a gente vai desenvolver vídeos falando das nossas dificuldades, da nossa demanda, do que a gente precisa fazer, orientando também o nosso motorista como ele deve proceder no dia a dia. Essas questões de segurança também, com certeza lá dentro vai ter também um vídeo que vai falar sobre segurança, como a gente deve se comportar.
enfim, tudo que a gente precisa saber sobre desenvolver a atividade, né, vai estar dentro das nossas redes sociais. Um último destaque, qual é a média de horas de trabalho, de horas trabalhadas de um motorista? A média é em torno de 12 horas trabalhadas. 12 horas. 12 horas. O aplicativo, inclusive, ele faz vamos supor assim, esse corte. Né? O aplicativo como a Uber, tu não consegue trabalhar mais que 12 horas por dia. Ele mesmo... Mas como acontece muitas vezes, né? E esse até é vamos dizer assim, é um pedido que eu deixo para os meus colegas de aplicativo. Eu sei que tem muitos que viram à noite, que trabalham 14, 20 horas por dia. Né? Isso até por questões de segurança não é aconselhável. Então esse até é um pedido que eu deixo aí para quem está escutando. Sabe que o descanso, o nosso sono, ele é importantíssimo, principalmente para quem está atrás do volante. Júlio, agradecer sua participação aqui conosco e certamente a Ampla vai trazer novas pautas aí nos próximos meses para a gente fica sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Aline, muito obrigado, Moisés, muito obrigado, ouvintes da Rádio Independente. Quero deixar aí um abraço aí para todos os motoristas aí que estão escutando e, gurizada, vamos trabalhar com segurança, vamos trabalhar com ética, porque essa é a nossa vida aí, galera. Muito bem, conversamos com o Júlio Couto, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de Lajeado e Região, entidade que foi fundada no mês de agosto, Moisés, 9h03. 29 graus e 4 décimos a temperatura, uma paradinha para o café. Daqui a pouco tem notícias e já a gente volta com polícia e mais destaques aqui no Panorama.